Boa noite a todos. Estamos chegando no final desta tarde e início desta noite para estarmos iniciando hoje, segunda-feira, mais uma série de estudos bíblicos aqui neste terceiro momento devocional de oração da nossa igreja. O tema que estamos trazendo para esta semana é de extrema relevância. Nós estaremos trabalhando sobre os 10 mandamentos, falando acerca dos 10 mandamentos do Senhor. Naturalmente que a nossa base será o texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. E nós estaremos falando cada dia sobre um dos 10 mandamentos. Vamos começar nesta semana e daremos sequência na semana seguinte. Quero convidar você a assistir todos os dias. Também desafio você a compartilhar esta série de estudos. Os vídeos ficarão gravados e arquivados aqui no canal oficial da Primeira Igreja Batista de Macaé no YouTube. E você poderá assistir quando quiser, quantas vezes quiser. E também compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas, conhecendo mais um pouco da Bíblia Sagrada e da vontade de Deus para nós. Lembrando que os nossos estudos são objetivos, são bem sintetizados, apenas 10 minutos cada dia, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Bom, o nosso texto, como já disse, Êxodo 20, de 1 a 17. Eu fiz um resumo deste texto, uma ideia central do texto, apenas com aquelas partes que falam sobre os 10 mandamentos. E aqui está escrito assim: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Meus irmãos, nós estamos vivendo a pós-modernidade, neste século 21. E nesta pós-modernidade, nós perdemos o conceito de verdade absoluta. Então, na mente das pessoas, de um modo geral, não existe a verdade. Tudo pode ser verdade ou não. Então nós encontramos agora este contexto nesta pós-modernidade onde a verdade tornou-se relativa. E aquilo que é verdadeiro para alguns não é verdadeiro para outros. É neste emaranhado confuso, complexo e difícil de vida que nós temos hoje sobre a face da Terra que eu quero começar a nossa série de estudos dizendo que eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e eu creio nas suas verdades. Eu creio que a Bíblia é a verdade, revela Deus, quem é Deus, e revela qual é a vontade de Deus, os planos de Deus para nós, revela também as promessas que o Senhor tem para nós, quando nós o buscamos, quando nós nos aproximamos dele, quando nós entregamos a nossa vida a Ele e quando nós também nos submetemos e obedecemos a sua voz, obedecemos às suas leis, ordenanças, mandamentos, como é o caso do estudo desta semana, quando estamos falando aqui sobre os 10 mandamentos. Quando nós observamos, por exemplo, a vida do Senhor Jesus, nós logo notamos que ele era um homem voltado para as Escrituras Sagradas. A Bíblia, nos dias de Jesus, há cerca de 2000 anos, era muito importante. Jesus estudava, ele conhecia a Bíblia e em vários textos dos evangelhos nós encontramos Jesus não apenas citando a Bíblia, falando sobre as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, como também vamos encontrar Jesus obedecendo. Várias vezes Jesus obedecendo os mandamentos, juízos, ordenanças, enfim, aquilo que a palavra de Deus pedia que ele fizesse. Até porque é importante lembrar e destacar aqui que Jesus era judeu, que os discípulos que o seguiam, os apóstolos, todos eles
tinham uma origem judaica, uma religiosidade judaica e, portanto, viviam muito todo o Antigo Testamento e a palavra de Deus era muito importante para eles. É por isso que eu creio que hoje também para nós a Bíblia é muito importante. Toda ela, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, e nós precisamos compreender aquilo que está escrito na Bíblia para que a nossa vida esteja alegrando o coração do nosso Deus. Então, um dos textos preciosos da Bíblia, importantes, que nós devemos sempre ler, reler, estudar e aplicar na nossa vida, é o texto que narra os 10 mandamentos. E então talvez você esteja agora se perguntando, pastor, mas os 10 mandamentos são tão ultrapassados, foram escritos há tanto tempo, estão descontextualizados, não tem muito a ver com a nossa vida hoje, aqui e agora. Será? Será que os 10 mandamentos é um tema obsoleto, ultrapassado, arcaico? Será que os 10 mandamentos não têm mais qualquer importância para a nossa vida, para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja do Senhor Jesus? Será que nós devemos abandonar o Antigo Testamento, abandonar a Bíblia Sagrada, abandonar as Escrituras em parte? Não. Definitivamente não. Toda a Bíblia como chegou até nós é importante. Toda a Bíblia como chegou até nós, desde Gênesis a Apocalipse, nós devemos estudar, devemos aplicar, devemos buscar obedecer, porque é isso que Deus quer de nós. Então, essa pergunta, ou essas perguntas, elas são respondidas desta maneira. Eu creio que os 10 mandamentos nós precisamos estudar, conhecer todos eles e principalmente eu creio que nós temos que obedecer os 10 mandamentos também, mesmo que estejamos vivendo a nova aliança, a aliança da graça, a aliança da misericórdia, do perdão, do amor e etc. Mas Deus ainda continua aguardando a nossa submissão, a nossa obediência, o nosso arrependimento, a nossa vida transformada, o abandono do pecado. A santidade continua sendo um propósito de Deus para a nossa vida. Tanto é verdade que todo o Novo Testamento fala sobre santidade, fala sobre conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, porque este é o plano de Deus, é o propósito de Deus para nós. E hoje, no nosso primeiro estudo desta série, Êxodo 20, versículo 3, onde está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, um mandamento, digamos assim, muito forte, muito contundente, uma palavra afirmativa, uma palavra que está no imperativo e que coloca diante de nós um desafio muito grande. O primeiro mandamento é o testemunho da singularidade de Deus, é o testemunho da exclusividade de Deus. Embora haja muitos deuses com D minúsculo, há somente um Deus com D maiúsculo. O livro do profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 8, está escrito assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Também no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículos 5 e 6. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Meus irmãos, os 10 mandamentos começam ao mesmo tempo revelando quem Deus é e também falando que o nosso relacionamento com Deus, ele se assemelha a um casamento, onde deve haver apenas um marido e uma esposa, onde deve haver somente um marido e uma esposa. Isso significa exclusividade, isso significa fidelidade, isso significa compromisso. Então, esta é uma forma interessante de nós ilustrarmos o nosso relacionamento com Deus e o modo como Deus deseja se relacionar conosco. Tanto é verdade que no Novo Testamento a Bíblia chama a igreja de noiva e chama o Senhor Jesus de noivo. Aqui também esta visão de um casamento onde
temos um marido, temos uma esposa, eles são fiéis, eles têm uma responsabilidade, um compromisso e um pertence única e exclusivamente ao outro. É por isso que Deus diz aqui no primeiro mandamento: não terás outros deuses. Não terás outros deuses. Infelizmente, muitas vezes o homem tem sido idólatra, desobedecendo esse mandamento de Deus. Muitas vezes o homem está confiando em deuses, buscando deuses, priorizando deuses e colocando a sua confiança, a sua esperança nestes deuses, muitas vezes reverenciando, honrando, adorando e obedecendo a esses deuses. E eu não digo apenas aqui de ídolos como imagens de escultura, mas nós temos outros ídolos e deuses atualmente que não são esculturas, que não são imagens esculpidas, mas que são tão terríveis quanto. Poderíamos falar aqui das pessoas que estão idolatrando as mais variadas formas de vícios, como o vício da bebida alcoólica, o vício das drogas, do cigarro, o vício do sexo. Há pessoas que idolatram e que cultuam o próprio corpo, a fama, o sucesso, a beleza física. Há pessoas que estão idolatrando cantores, artistas, atletas, muitas vezes pessoas que amam apaixonadamente um clube de futebol e coisas desta natureza. O que dizer daqueles que estão transformando em deuses em suas vidas o dinheiro, os bens materiais, a prosperidade? Mas Deus diz, aqui nos 10 mandamentos, no primeiro mandamento, de maneira muito clara e objetiva: não terás outros deuses além de mim. Que Deus nos abençoe. Amanhã, terça-feira, estaremos voltando, estaremos retornando e aqui juntos nós teremos a oportunidade de darmos sequência a esta série de estudos bíblicos desta semana sobre os 10 mandamentos. Até lá, um abraço, Deus continue abençoando a sua vida e toda a sua família também.